Fala pessoas, dia 25/2, terça-feira, mais um dia com vocês, mais um dia com 2 vídeos no dia, porque mais tarde a gente tem Libertas Nova hoje mesmo. Lembrando que tem vídeo exclusivo do Twin Peaks, que a gente começou essa nova série falando sobre celebridades Hollywood, vamos dizer, todos os problemas aí com cineastas. A gente vai entender bastante o que acontece pelo mundo, não esqueça de assistir. Tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal sempre. Não esqueça de clicar no link da Amazon, nem que seja para comprar qualquer coisa para ajudar o canal, porque eu sei que as coisas estão difíceis. Mas como estão difíceis para vocês, estão difíceis para mim também. Então a gente tem que se ajudar. E ministros de Lula defendem que Itamaraty atue no caso Trump versus Moraes. Como a gente comentou no Libertas Nova, a questão do Alexandre de Moraes é muito delicada. E eu falei que me espantei de ele ainda não estar recuando ainda. Eu não sei qual é o plano dele, mas o Lula, pelo visto, vai tentar tancar para ele, vai tentar ajudar o pessoal, muita gente vai tentar ajudar, só que a gente vai ver aí as movimentações que estão sendo feitas. Por exemplo, ó, parece que ele está tentando esconder seus bens, diz Elon Musk, em relação ao Moraes, né? Que estão falando aqui, esse Mário Naufal, que é um perfil que muito compartilhado entre o pessoal lá dos Estados Unidos, falou que ele está tirando o seu dinheiro dos Estados Unidos, um assunto que o pessoal já tinha falado antes, né? Deputado dos Estados Unidos pede que Trump imponha sanções contra o Moraes. E a gente vai conversar sobre isso aqui. Foi o que eu falei no Libertas Nova, tá? As possibilidades de colocar o Moraes contra a parede é muito alta, porque eles têm vários tipos de sanções que a gente vai falar das possibilidades. O deputado norte-americano Rich McCormick pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que imponha sanções econômicas contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A solicitação foi anunciada nesta segunda-feira, 24/2, e a gente vai falar nas possibilidades de sanções que podem expandir além de Moraes, que aí eu acho que não tem como escapar. Grupo de comunicação de Trump e Rumble pede eliminar contra o Moraes. Então, toda aquela movimentação da empresa do Trump Media indo para cima mais uma vez contra o Moraes, acionam corte para não cumprir a ordem de Moraes. Claro que o Brasil, como eu falei para vocês, eles vão se defender e falar, não, aqui é território nacional, a gente pode bloquear qualquer site. Eles vão falar assim, peraí, você não pode fazer isso. Vai ter uma leve briga aí, né? Só que a gente vai ver, eu acho, na minha opinião, que as sanções serão o que realmente vai fazer a coisa mudar. Membro do governo americano, Elon Musk responde com interessante a uma sugestão de sanções econômicas contra o ministro Alexandre de Moraes. O Elon Musk fala que, ó, o Moraes não tem propriedade na América, Paulo Figueiredo fala, ele não precisa ter, aí já dá toda sugestões aí. O Elon Musk fala interessante. Né? Porque o que é dito aqui, por exemplo, o Maurício Marcon falou, ao que parece o Alecrim Dourado comprou uma briga que não pode vencer. Na prática, a aplicação destas sanções afeta pessoas no mundo inteiro e é frequentemente chamada de pena de morte financeira, caso as sanções sejam impostas. Moraes teria todas as suas contas bancárias e cartões de crédito encerrados, mesmo em instituições brasileiras, pois essas acessam o sistema financeiro internacional e seriam alvo de sanções secundárias, caso mantivesse o ministro como correntista. É isso que eu estou falando. Então, o que acontece? Você primeiro vai fazer sanções ao indivíduo, se ele ainda conseguir, né, fazer as suas movimentações, e tem como, de outras formas, se os Estados Unidos quiser, se o Trump quiser, tá? E se ele quiser, ele consegue fazer o que quiser no Brasil, inclusive tirar o Alexandre de Moraes. Como? Sanções não só no Moraes, mas no próprio Brasil. Pode ser uma coisa hipotética, meio distante, mas imagina, o Trump chega e fala assim, ó, se vocês não tirarem esse cara que está nos atrapalhando, o que a gente vai fazer? Vamos impor sanções no Brasil, aumentar tarifas, até vocês darem um jeito. E aí vai sufocando o Brasil. Senadores e deputados vão falar assim, pelo amor de Deus, tá acabando até com o nosso... Porque tem muito político que é empresário também, né? Muito deputado e senador riquíssimo, cheio de empresas. Se ele começar a sufocar, o que esses caras fazem? O que os senadores fazem? Pois é, vai começando a imaginar aí. Então, é só o Trump querer. Ele tem diversas formas de sufocar o Brasil. Primeiro ele vai tentar sufocar o Moraes. O Moraes sobreviveu às sanções econômicas, vai às sanções econômicas para o Brasil, todo mundo se ferra até o Alexandre de Moraes ser retirado, se o Trump quiser. Se não, ele mantém, né? Se o Moraes recuar, talvez ele também, como a gente vai ver todas as negociações do Trump, e foi o que eu falei no Libertas Nova, me estranho o Moraes não ter recuado ainda, que se recuar, normaliza tudo. Mas vamos ver se vão dobrar a aposta ou não. Lula tornou-se um pregador de controle das redes sociais, diz Folha, porque o mesmo plano globalista ele vai tentar manter porque funcionou muito bem, ou pelo menos tentou. E eu considero, né, que os globalistas só caíram, só estão apanhando do Trump porque eles foram para cima das Big Techs. E as Big Techs têm muito poder e tentaram fazer coisas impossíveis, tá? E
como o Lula ainda está tentando, Moraes, logicamente, ainda está tentando. Então, ele chegou na faculdade lá e falou: as Big Techs não são enviadas de Deus, não são neutras, diz o ministro Alexandre de Moraes. Né? Elas não são neutras, a democracia é um negócio, dizem as Big Techs, porque tudo para elas é dinheiro, é negócio e tá indo para cima. Só que, assim, como é que vai enfrentar o Trump? Como é que vai enfrentar a Google? Não sei como, não sei até quando vão levar essa briga aí, tá? Senador republicano Mike Lee diz que visitará o Brasil com colegas senadores dos Estados Unidos para fazer algumas perguntas difíceis sobre o juiz Alexandre de Moraes e a suposta instrumentalização política do sistema judiciário brasileiro. Aí aparece o Mike Lee, né? Ele também falando assim, ó, o Alexandre de Moraes faria esse post ser um crime no Brasil também, se compartilhar esse post. Aí os caras estão indo para cima e por isso que eles querem acabar com a Big Tech. Então, porque vai ser um braço que vai aí, né? A galera do Trump, o pessoal da direita, começar a forçar ao Moraes a desistir disso aí e recuar. E vamos ver. Moraes acusa a Big Tech de lavagem cerebral. Então, indo para cima, só que qual é o problema de tudo isso? Que eu acho que me espanta ele já não ter recuado. É porque o recuo da União Europeia já aconteceu sobre Big Techs e preocupa o Brasil. Por quê? Porque o Brasil estava com o mesmo plano dos globalistas. Os globalistas estão caindo. O Brasil quer manter esse plano. Só que esse plano, como eu falei, a queda do globalismo ela não é tão rápida. Existe resistência. Sempre em geopolítica, nada é do dia para a noite. Tudo vai aos poucos mudando. E os globalistas estão caindo, a recuo da União Europeia está acontecendo gradativamente e acontece que aqui no Brasil provavelmente vai ser a mesma coisa, tá? Não posso nem sair do ex que me deduram, diz Moraes, né? O ministro deixou a rede social na última sexta-feira por decisão pessoal. Com certeza, se eu cancelar minha conta no X, o pessoal vai falar, ué, cadê ele? Sumiu? Você pode fazer o quê? O que a galera faz no Twitter? Eles chegam lá e eles vendem a conta, depois altera a arroba. Pode ser que disfarce, mas não é difícil, dá para descobrir ainda quando as pessoas fazem isso, tá? Vai dedurar mesmo, não tem como fugir. STF teve orçamento de 897 milhões em 2024, quase 1 bilhão, tá? Valor 39% superior ao gasto da família real britânica. Pra você ter uma noção de como o Brasil tá totalmente de ponta cabeça. Agora vamos falar da questão aqui, o que diz a PF sobre a relação de Jair Bolsonaro e Donald Trump. A coisa que eu sempre falo, tudo que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu no Brasil, em cópia absoluta, até mesmo a postura, né, dos presidentes, tá? Então, o que acontece aqui no Brasil, que deveria acontecer? Se Trump voltou, Bolsonaro também volta, tá? Só não voltaria o Bolsonaro se realmente ele, vamos dizer assim, falhasse na missão, né? Como ele falou uma vez assim, se eu errar, o PT volta. Então, se ele errar muito, ele não volta para 2026. Vai depender das suas posturas, do seu planejamento e se ele agradar aí quem deve agradar. Então, tem várias coisas que ele está fazendo que o pessoal está muito insatisfeito, né? E porque ele realmente tem um plano aí. Vamos ver se funciona. Tá? Bolsonaro pede novamente 83 dias ao STF, quer decisão do plenário. Claro, pede não sei para quê, talvez só para dar essa mídia aí pro pessoal, né, ver que ele está sendo perseguido, então aparece na mídia porque não adianta nada pedir. Lideranças da direita e do centrão criticam a insistência de Bolsonaro em 2026. Tem divisão na direita, porque todas as questões que a gente fala, né, um apoio ao Alcolumbre, a questão do impeachment do Lula, agora tem uma grande aí questão das manifestações que a gente vai comentar. A direita está se dividindo porque é um momento extremamente crítico. E eu falei, nós perdemos muito em 2022, vocês nem imaginam quanto. Barroso se encontra com o advogado de Bolsonaro no STF. O advogado Bolsonaro novo é um cara que depois a gente vai conversar, é muito próximo desses caras. Então é aquilo que eu falei. Bolsonaro está acenando ao sistema de formas diversas e aí pode ser que tenha algum resultado, mas vamos esperar, tá? É aquilo. Se Trump voltou, Bolsonaro teoricamente voltaria. Vamos ver se acontece. Diga olá para o seu pai, diz Trump ao cumprimentar Eduardo Bolsonaro, tá? É apenas um olá, mas é um aceno. Porque a gente não estava vendo quase nada, porque o Trump convidou Bolsonaro foi impedido de participar da sua posse e ele ainda não falou nada. E aqui ele mandou um olá para o Jair Bolsonaro. Vamos ver se existe mais algo além do que esse olá. O silêncio das Forças Armadas sobre a denúncia da PGR contra o Bolsonaro, a gente sabe muito bem o porquê. A gente conseguiu acompanhar através de áudios tudo o que aconteceu da parcela dos militares que queriam fazer algo e da parcela que não queria, e vocês sabem quem saiu vitorioso dessa briga entre os militares, e agora não tem mais. Aqueles que poderiam falar alguma coisa estão presos, e o pessoal que está fora foi conivente, gostou muito aí da posse do Lula, tá?
Aqui a gente vê algumas personalidades falando que as manifestações pelo Brasil estão sendo canceladas em favor de acontecer apenas no Rio de Janeiro. Uma coisa extremamente estranha. Ah, chega Zambelli e fala: você não é o único organizador da Paulista. Aliás, você pegou o bonde andando, não cancele aquilo que você não controla nem organiza. Veja o que eu tô falando. A briga da direita é real. O pessoal chega, você tomou, foi pouco no seu seu capacho, não sei o que. O pessoal muito nervoso. Porque o pessoal estava todo pronto para fazer uma manifestação e do nada as manifestações foram todas canceladas, foram todas sendo organizadas para um lugar só, com uma pauta em específica. Tanto que eu perguntei: você está satisfeito com a situação da direita hoje no Brasil? 98% ou 99% das respostas que eu obtive foram que estão extremamente decepcionados. Mas vamos ver, tem muita coisa para acontecer. O que eu aprendi sobre a política brasileira é que ela é ingrata demais e a gente só observa, né? Muita gente, assim como eu e você, que provavelmente está assistindo, não tem muito o que fazer a não ser observar e se preparar. Então a gente faz análise política e você vê se economiza, se investe, se não investe, se vai, se volta. E é isso que a gente tem, é o que sobrou depois da derrota em 2022, tá bom? Análise, empate entre Lula e Bolsonaro mostra o país dividido como em 2022. Você acha mesmo que tá desse jeito? Claro que não, né? O pessoal fala empate, sendo que muitas vezes mostra aí o Lula perdendo feio, e a gente sabe a realidade do Brasil, ainda mais na questão econômica. O pessoal vai no mercado, não consegue comprar nada. Você acha que o pessoal ainda gosta do Lula? Não consegue nada no mercado. O Lula não tem adversário capaz de vencer ele em 2026, avalia Renato Meirelles. Como não, pô? Você acha? Eu vi, sim, o Lula fazendo algum tipo aí de contenção de danos, mas vamos ver se funciona. Lula critica ministro do governo, não sabe o que estamos fazendo, já começa a jogar um pouco mais de sinceridade aí. Eu acho que sabe muito bem o que estão fazendo. Lula não telefona para a Anísia, que se informa de demissão da saúde pela imprensa. Então os ministros estão realmente perdidos. Uma delas é a Anísia, que realmente foi chutada. A Dilma está internada, falando em esquerda, em vermelho, em PT. Internada no hospital em Xangai após mal-estar. A minha preocupação é se ela vai ser o paciente zero, né? O paciente zero de uma nova doença aí. A gente já fica preocupado. A Glaze diz que nós não nos assustamos com manifestações, e eu acho que também não se assustam mesmo, porque eles não estão nem aí com o povo. Então pode fazer barulho, desde que tenha o sistema aparelhado e alguém lá para segurar e fazer leis por eles estão tranquilos. E Lula, aí vem a contenção de danos, faz pronunciamento com cara de propaganda eleitoral e quebra padrões em busca de popularidade. O que o Lula fez? Eu não assisti, não tenho TV, mas falaram que ele fez aí uma propaganda política, de certa forma, um pronunciamento cheio de uma coisa mais cinemática, música, dramatização, mostrando o povo como se fosse uma propaganda política, porque isso é contenção de danos, tá? Lula anuncia 1.000 do pé de meia e remédios grátis do Farmácia Popular. A contenção de danos dele é mais assim, cala a boca pro povo. Toma isso aí, toma esse dinheiro, toma esse auxílio, toma esse apoio. E a minha contenção de danos é o quê? Ser um pouco mais livre no mercado e manter o mercado funcionando. Ou seja, a contenção de dano deles é mais vermelha ainda. A tendência é piorar ainda mais, tá? Brasil se abstém de votação na ONU contra a invasão da Rússia na Ucrânia. O Brasil não se posiciona, a gente sabe muito bem por que repetir isso diversas vezes. O Lula, ele é brother do Putin. Aí você vai falar, mas por que ele então não vota a favor da Rússia? Não, ele só precisa se manter assim, como se ele não quisesse nada, como se ele não tomasse lados. Para manter também essas narrativas todas que o Lula ele não é comunista, ele é um neoliberal, ele é um liberal e etc. Um monte de papo furado que você pode escutar, inclusive de personalidades da direita. Mas fazer o que né? Putin diz querer paz com a Ucrânia e elogia Trump, abordagem racional. Embora, é claro, gostaríamos que esse território não fosse usado como trampolim para atacar a Federação Russa, então ele disse que, na verdade, ele só fez isso aí tudo porque eles estavam fazendo bases, a OTAN, para tentar um próximo ataque à Rússia. Por isso ele se defendeu. Mas foi proativo, foi lá e falou, não vai acontecer. A negociação está acontecendo, a gente vai ver mais coisas. Lembrando, né, Brasil inicia importação de energia da Venezuela. Venezuela tem coisa para nos oferecer, só mesmo o Brasil, muito próximo a Putin para poder ter um negócio desse aqui, né? Básico. Teve encontro Trump com Macron, 4 horas de aperto de mão, dei uma brincada aqui na questão, porque eles ficaram de mão dada o tempo inteiro. É que o Macron, né, como o pessoal tá falando aqui, o Macron tem um bromance aí, né? Aqueles dois eram muito próximos, eles não tem nada assim de ficar brigando muito. E o Macron, ele tem toda essa questão de pegar, né? Ele é muito tátil, né? Ele gosta de dar aquele abraço, aquela pegada na mão, aquele olhar, aquela cheirada na orelha.
né? É sempre muito abraço, muito grudado. Não sei o que o Macron tem, mas ele fez isso com o Trump também. E Macron corrige Donald Trump sobre dinheiro enviado à Ucrânia. Veja um momento que ele fala justamente o quê? Ele fala que todos nós gastamos muito dinheiro. Aí o Trump fala, vocês gastaram, mas você tem assetos congelados, né, que impediram de circular para a Rússia, é mantido para vocês como garantia. Aí chega o Macron e fala, não, é 60% que a gente teve que gastar, os 40% a gente não sabe se vai pegar, né, esse dinheiro de volta. Mas o Trump falou, mas você vai pegar dinheiro, os Estados Unidos só perdeu. E eles ficaram aí nesse momento um pouquinho aí de atrito, mas Donald Trump dando risada, vê a cara dele assim brincando, falando, se vocês quiserem acreditar nisso, tudo bem. Esse atrito é lógico que eles vão discordar, mas estão um pouco se ferrando porque o processo está andando. O Macron também não vai, eu acredito, ter sucesso, inclusive como o Zelensky, que diz estar disposto a deixar o cargo em troca de fim da guerra. Então o Zelensky já sabe que perdeu. Ele sabe que não tem muito o que fazer. Ele é o cara que foi colocado pelos globalistas e agora, como a gente avisou diversas vezes, Trump chegaria e ia falar para ele deixar esse negócio de guerra pro lado que não ia ter mais dinheiro, não foi? Trump se alia à Rússia, já aparece aqui no UOL, e aprova resolução que busca acabar com a guerra na Ucrânia. Se alia de certa forma, ele não quer mais gastar dinheiro, porque tudo que estava sendo feito era um processo de tirar dinheiro, riqueza dos Estados Unidos, e o Trump não gosta disso. A economia tem que estar pujante nos Estados Unidos. Trump demite chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, foi colocado lá pelo Biden, é totalmente uma renovação. CIA, Pentágono, Forças Armadas, não vai ter mais ninguém lá alinhado ao governo anterior. É isso que tem que ser feito quando você chega, você tem que fazer a limpa, senão vai atrapalhar, tem muito boicotador. Estados Unidos podem cortar acesso da Ucrânia ao serviço da Starlink, dizem fontes, e chega o Elon Musk que nega que vai cortar sinal da Starlink na Ucrânia, sendo que ele já fez. Ele não corta por completo, por isso que ele fala assim, não vou cortar. Só que teve um momento que a Ucrânia estava prestes a fazer um ataque ou uma defesa em relação à Rússia e ele cortou. Tá? Então ele já fez isso antes. Rio de Janeiro negocia acordo com os Estados Unidos para combater o CV. Cara, isso aqui é para vocês anotarem. Documentos obtidos pelo jornal Extra mostram que um dos órgãos do governo dos Estados Unidos já envolvidos na negociação é o Serviço de Segurança Diplomática, né? DSS na sigla em inglês, subordinado ao Departamento de Estado americano. Ele tem entre suas atribuições o combate ao crime fora das fronteiras dos Estados Unidos, tá? Então, será que isso vai se estender? Qual que é o plano dos Estados Unidos para o Brasil? Vai ter limpa ou não vai? Trump vai fazer limpa ou não vai? Vamos esperar para ver. A gente tem cara infiltrado em todo lugar, decide em áudio obtido pela Polícia Federal. Ele fala que tem hacker para todo lado. Cara, é muita denúncia, não é pouca não. Isso aí é matemática, estatística, PhD, denúncias sigilosas. Vai encontrar o cara no mercadinho, numa garagem, o cara passa um pendrive, tem tudo, cara. Mas ninguém ainda chegou com uma coisa que consiga abrir uma investigação. É complicado, cara. 99,9% das coisas até agora você consegue refutar. Então tinha todo um planejamento para tentar, vamos dizer assim, enfrentar o establishment e os caras não conseguiram nada, né? Em áudio inédito, Mauro Cid diz que Jair Bolsonaro havia editado o decreto golpista para ganhar apoio dos militares, ele entende as consequências, aí vai saber se é verdade ou não, né? Porque tem muita coisa aí que a gente vai ver que pode ser só para o Mauro Cid se defender, né? A massa humana chegando lá, não há PM que segure, áudios inéditos revelam detalhes da trama golpista, mais áudios aparecendo, esse áudio inclusive com um som muito bom, né? E temos o Mário Fernandes mais uma vez aparecendo, falando que o decreto do golpe é real e foi despachado com o presidente, disse o general, né? Então, esse Mário Fernandes esse era o mais, assim, vamos dizer, ativo aí, empolgado para fazer as coisas, né? Pois é, o presidente da OAB espera amplo direito à defesa em denúncia de Bolsonaro, até a OAB, que era um negócio completamente contrário a Bolsonaro, do nada está atacando Moraes e defendendo Bolsonaro, coisa, o tempo muda, né, coisa mais louca. Juiz que anunciou prisão a Cid é o que agiu com Moraes fora do rito contra bolsonaristas, a Folha aí também, na defesa aí da questão do Mauro Cid, contra o Alexandre de Moraes, a questão da criatividade, lembra dos prints? Então tem todo um movimento aí. E ex-ministro diz que Trump sairá em defesa de Jair Bolsonaro, né? O ex-ministro fala que não, que o Trump vai chegar e fazer. Vamos ver, né? Ele deu um aceno, disse um olá, mas vamos dizer assim, de certa forma, se ele realmente conseguir sufocar o Brasil a ponto de, vamos dizer assim, cuspir o Moraes, pode ser que o Bolsonaro fique muito mais tranquilo, né? Javier Milei cita a suposta F eleitoral no Brasil ao falar sobre US Aid.
Então tá explodindo para todos os lados. Milley é um cara muito próximo ao Trump também. Eles realmente são amigos. Aí já começa a fazer toda essa movimentação e vamos ver até onde eles vão. A única preocupação é eles acelerarem, né? Vai saber o que pode acontecer e qual o tipo de contenção de danos e proteção que os globalistas vão ter, né? A gente nunca sabe o quão poderosos eles são depois de tanto tempo aí no poder, mas a tendência é isso aí, tá? Os caras buscarem um Brasil dando uma limpada aqui no Brasil. Vamos ver. Pentágono, FBI e outras agências dos Estados Unidos pedem que seus funcionários não respondam ao pedido de Musk. E é o pessoal próximo ao Donald Trump. O que é isso aí preocupa? É, como eu falei, que no futuro ambos podem brigar, tá? Porque Elon Musk tem posicionamento político um pouquinho diferente do Trump. Mas lembre-se, uma artimanha da mídia nos Estados Unidos é o que? Eles estão sempre falando que o Elon Musk e o Trump estão brigando, e ainda não estão, né? Tem até um falatório aí, o Trump até falou numa entrevista, que o pessoal chega e fala, na verdade, o Trump passou a presidência por Elon Musk. E eles começam a falar assim, não, porque o presidente Elon Musk está fazendo tal coisa. Só que é uma grande bobeira, tá? STF decide que Lei Maria da Penha se estende a casais homoafetivos e mulheres trans. Não parou o globalismo aí no STF, os caras continuam com essas pautas. Eu falei, é difícil o pessoal parar com esse negócio, por isso que tem resistência, e eu ainda fico me questionando, me surpreendo por que eles ainda não pararam com essas coisas. A condição de Danilo Gentili para ser candidato do MBL em 2026 é o SBT não renovar o contrato dele. Danilo Gentili seria um Zelensky que cresceu, né? Porque é bem alto, mas a diferença é a mínima, porque ambos são comediantes e imagino o que pode acontecer no Brasil em relação a isso. Acho muito difícil. Caiado anuncia lançamento de pré-candidatura à presidência da República em 2026. Acho que esse tem um pouco mais de chance que o Danilo Gentili, porém ele também não tem tanto alcance nacional. Vai depender muito. Falaram que o Gustavo Lima desistiu, aí ele postou há poucas horas aí, falando que não, que ainda tá firme. Eu acho tudo muito cedo, estranho ainda. O Bolsonaro ele não vai desistir, tá fazendo de tudo para conseguir a elegibilidade para 2026. Vamos ver, a tendência é o quê? Repetir o que aconteceu nos Estados Unidos, como eu falei. Desfiles de carnaval com temática africana são todos iguais e ninguém entende nada disso. Paulo Barros, o pessoal que é membro do canal aqui, com certeza entende muitas das coisas. Ó, as pessoas ficam dizendo que temos que valorizar a cultura brasileira. Egípcio é brasileiro, elefantes, gregos, tigres, egípcio principalmente. Olha só quem tá aqui. Essa teoria da conspiração, isso aqui é muito famoso. E a Globo adoro esse show aí, que é o carnaval, né? Que depois em vídeo exclusivo a gente tem muita coisa para falar, inclusive do carnaval brasileiro, né? Deixa eu passar. ONG processa a Globo e pede 1 milhão por suposta apologia de incesto em Renascer. Pessoal já começa a avançar um pouco mais para cima da Globo, que fez absurdos e faz absurdos há décadas na TV brasileira. Até a ex-atriz da Globo é assaltada e perde 30 mil. Então, pessoal, não sei se ela fez o L ou não, mas tanto faz. Porque muitos dos artistas, 90%, acham a coisa mais linda do mundo a esquerda dominando o Brasil. E eu falo que não existe o que fazer. A situação é crítica e vai afetar até você que acha que é intocável. Não, eu sou rico, eu tenho carro blindado, tenho isso, tenho aquilo. Nunca se sabe. Mas lembre-se, tá tudo prestes a mudar se o Trump quiser. Querendo, ele faz. Acontece e o Brasil muda. Não querendo, se ele achar que não vale o esforço, o Brasil continua do jeito que está. E qual é a sua aposta? Ele fará ou não fará? Você que sabe, poder ele tem, ele consegue fazer. E vamos ver os próximos capítulos dessa novela, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela sua visita. Mais uma vez estamos aqui juntos praticamente todos os dias. Mais tarde agora, né, lá pra noite, Libertas Nova, tem um vídeo novo em relação a essas coisas. A gente vai fechar alguns pontos dessas notícias todas e a gente se fala depois. Muito obrigado, não esqueça do link da Amazon, a gente se fala. Até mais.